tranquilos e ficarem à vontade para falar, né? Eu só gravo a minha voz, tá? Então, fiquem tranquilos na hora de falar sempre. Muito bem, nós estávamos falando que existe o olho humano. Na verdade, a gente pega o olho humano como exemplo, mas basicamente qualquer olho, né, de qualquer animal funciona de forma parecida, ou pelo menos análoga, né? Você tem, por exemplo, os animais, os gatos principalmente, eles têm uma pupila muito dilatável mesmo. Ela vai de um risquinho, para quem tem gato já deve ter visto, né? Então o gato, às vezes, numa situação, o olho do gato fica com um risquinho só. Em outras situações, a pupila do gato, ela fica praticamente ocupando o olho inteiro. Inclusive, por isso que de noite os olhos deles brilham tanto, sabe? Você não fica meio verdinho o olho do gato no escuro? Ele está com a pupila extremamente dilatada. Isso permite que entre muita luz, mesmo numa região de baixa luz, que entre o máximo possível de luz no olho do gato. Eles enxergam, então, por consequência, muito bem durante a noite. É diferente de, por exemplo, uma cobra, que a gente diz, poxa, a cobra é cega, né? Ela é cega para as ondas de luz na faixa do nosso visível. Dizemos que a faixa do nosso visível vai de 400 nanômetros, né, que é a luz vermelha, até 700 nanômetros, que é a luz azul. Essa daqui é o comprimento de onda da luz visível. As cobras, elas enxergam numa região abaixo da luz visível, que é o infravermelho. Ou seja, basicamente, elas enxergam as ondas de calor, tá? Elas não têm o mesmo nível de detalhamento que a gente, tá? Porém, elas adquirem outras habilidades, né? Elas conseguem, por exemplo, identificar um animal debaixo da terra, né? Então, elas podem não ter o mesmo nível de detalhamento da gente para enxergar essas coisas do nosso cotidiano, mas elas conseguem perceber um animal debaixo da terra, elas conseguem perceber no escuro, por exemplo, porque ela não depende da luz visível. Oi? Diga, Caio. Não entendi, Caio, perdão. Sim, adaptadas para o ambiente dela, né? São as habilidades sensoriais adaptadas para o ambiente dela, que funcionam muito bem. Ela também usa a língua para fazer esse monitoramento, né? Elas estão sempre com a língua para fora, tá? Elas usam também a língua para captar os cheiros e todas essas percepções, tá? Quem está falando? Deixa eu ver. Oi, Sara? Diga. Uhum. É mais ou menos isso, é o tal do infravermelho. O infravermelho, ele é a radiação térmica, basicamente. Quando a gente falou sobre irradiação, lembra quando a gente estava falando sobre transporte de calor? Tinha condução, convecção e irradiação, né? A irradiação acontece no infravermelho e é onde as cobras enxergam. Ela enxerga, mesmo que, por exemplo, a água, né, no caso a bexiga, ela enxergaria também, ela perceberia essa água fria. É que ela é acostumada a associar as coisas com temperatura maior, né, a animais vivos, né? Então, os animais vivos, eles têm uma temperatura o sangue tem uma temperatura um pouco maior que a temperatura ambiente. E é o que vai interessar para ela. Mas ela também consegue perceber
aquele objeto à temperatura ambiente, tá? Ela consegue, de alguma forma, perceber. Mas ela se atrai pelos objetos mais quentes. Isso daí remete elas a um corpo vivo, né? E é justamente isso que é o infravermelho. Essa irradiação que os corpos emitem. Todo corpo emite infravermelho, né? Aí a cobra, no caso as serpentes, elas vão se interessar mais pelo que tiver com uma temperatura maior, porque ela entende isso como algo vivo, né? Faz sentido? Tudo bem. Aí nós então temos esses diversos olhos na natureza, né? Temos, por exemplo, as aranhas que têm diversos olhos. Nós temos as drosófilas, as moscas de frutas, que elas têm olhos segmentados. Elas têm 16 pigmentos de cores nos olhos, enquanto nós, seres humanos, temos apenas 3. As moscas drosófilas têm 16. Elas enxergam cores que nós não temos nem como sonhar que existam. Realmente não tem nem como a gente sonhar que existe. São cores muito diferentes. Não é que é uma versão de azul diferente. Tipo, um azul meio com um pouquinho de verde ou alguma coisa do tipo. Não, é uma cor que absolutamente não existe para nós e que não somos capazes sequer de imaginar. Isso daí remete à seguinte ideia: cor é uma propriedade fisiológica da luz. A cor não é uma propriedade inerente da luz, é uma propriedade fisiológica. Ela só tem sentido frente à interpretação de algum animal, de algum ser, tá? Cor só tem sentido se algum ser interpretar. Pode ser um ser humano, pode ser um animal, né? Mas só nesse caso que existe alguma possibilidade de interpretação desse negócio que nós chamamos de cor. Tudo bem? Aí, pegando o olho humano como exemplo, né, já que é o nosso exemplo maior, o que nós temos? Só um momento que... O olho humano tem uma pupila, que ela funciona como diafragma ou obturador, então ela consegue abrir e fechar, permitir a entrada de luz, né? Nós temos a íris, ela contém os músculos ciliares, e nós temos o cristalino, como eu comentei com vocês na aula passada. Ele é uma lente, e aí nele que eu vou me, me, me focar agora. Essa lente nós chamamos de cristalino, tá bom? Eu vou digitar, que acho mais fácil. Então, essa lente, ela é o cristalino, e ela é uma lente biconvexa, tudo bem? Ela é uma lente biconvexa, ou seja, é uma lente com bordos finos. A borda dela é fina, tudo bem? Ela é convexa, tanto se você olhar pela direita quanto se você olhar pela esquerda. Muito bem. Aqui dentro do olho fica o que a gente chama de humor óptico, né? É basicamente o ambiente pelo qual o raio de luz vai atravessar depois de passar pelo cristalino. Os músculos ciliares, eles vão conseguir puxar, então os músculos ciliares, eles vão conseguir puxar ou contrair essa lente para modificar a vergência da lente. Vergência, tá? Aqui. Vergência V, ela é 1 dividido pelo F minúsculo. Esse F minúsculo, ele é a distância focal. Lembra? A distância focal. Então, esse Fzinho é a distância focal e esse V
é a vergência, tá? É a vergência que vai identificar qual é a capacidade dessa lente de convergir os raios de luz. Nós, então, temos, no caso, o olho humano em específico, normalmente a gente usa o termo olho saudável. Nenhum olho vai ser perfeito. Não, vocês vão ver esse termo na apostila. Não é um termo muito interessante para a gente usar, tá? Coisas como normal, subnormal e coisas do tipo, elas não são muito interessantes porque elas remetem à ideia de que existe um anormal, né? O que não é bem essa questão. Então, o que acontece? Um olho mais comum, um olho que funcionaria de modo mais comum, né? Ele teria uma vergência específica, de modo que a gente tivesse um ponto próximo de 25 centímetros. O que é o ponto próximo? O ponto próximo é a menor distância que vocês conseguem enxergar com os músculos ciliares relaxados. Então, o ponto próximo é a menor distância que vocês conseguiriam enxergar sem esforço. Eu vou escrever aqui. Só um momento. Então, ponto próximo é a menor distância enxergável. Eu inventei essa palavra agora, tá? Sem esforço dos músculos ciliares. E nós teríamos também um ponto distante, que é o contrário, né? Maior distância enxergável sem esforço também. Quando você tem qualquer questão no olho, e isso daqui é basicamente qualquer olho, tá? Nenhum olho vai ser perfeito, você vai ter algum nível de miopia, de astigmatismo, de alguma coisa a gente tem, mesmo que você não necessite usar óculos, tá? A necessidade de usar óculos tem a ver com o seu olho funciona para o cotidiano? Se funciona, você não precisa usar óculos, mesmo que você tenha algum nível de astigmatia, miopia, hipermetropia, enfim, o que for, tá? Muito bem. O ponto próximo de um olho comum, tá? De um olho considerado ideal, é de 25 centímetros. O ponto distante é o infinito. Tanto é que, por exemplo, vocês conseguem enxergar estrelas, não conseguem? Vocês olham para o céu de noite, vocês enxergam estrelas. Essas estrelas, elas podem estar a milhares de milhões de quilômetros daqui. E mesmo assim vocês enxergam. Então vocês enxergam a distâncias muito grandes. Aí a gente considera, então, distâncias infinitas. Tudo bem? Aí, o que eu vou dizer? O ideal para um olho é que a imagem se forme aqui atrás na retina, que eu desenhei em verde. Então, esse daqui é o ideal. O raio de luz, ele entra no olho, passa pelo cristalino e, ao passar pelo cristalino, converge na retina. Existe, porém, outras possibilidades. Eu vou trocar a página, tá bom? Só me deem um segundo. Existe a possibilidade, então, de o seu olho em específico não convergir os raios de luz na retina. Então, nós chamamos de miopia a seguinte situação. Nós dizemos que é um olho com baixa vergência, ou perdão, com alta vergência. Desculpem aqui, escrevi e falei errado. Então, é um olho com alta
vergência. O que significa eu dizer que é um olho com alta vergência? Que ele converge os raios de luz antes do momento correto. Então, os raios de luz convergem antes de alcançar a retina. Sendo assim, ao invés de você formar um ponto, você forma uma região. Vou desenhar aqui para vocês o que acontece. Então, num olho com miopia, a vergência dele é muito alta. Então, passa aqui pelo cristalino, o raio de luz, e como ele converge muito esse raio de luz, o que vai acontecer? Ele vai se encontrar num ponto antes de alcançar a retina. E aí, em vez de, então, na retina formar um ponto específico, acaba formando na imagem uma região. Ou seja, ao invés de ser um pontinho, forma uma região. Então, ao invés de você enxergar esse pontinho, você vai enxergar tudo maior do que deveria, ou seja, embaçado. Tudo bem? É comum se falar que a pessoa que tem miopia, ela tem o olho comprido. Isso não é verdade, tá? Não é que o olho da pessoa tem um tamanho maior ou menor. Frequentemente, a questão é apenas no cristalino mesmo, tá? Tudo bem? Frequentemente é só no cristalino e não tem nada a ver com o comprimento do olho. Então, é um olho com uma vergência grande. Alguém aqui tem miopia? Alguém? Júlia, você tem miopia? Eita, vários eus. Todo mundo aqui tem miopia. Um dia eu estava dando aula e tinha uma menina que ela tinha miopia, astigmatismo e... Ai, como é que é o mesmo nome? Fugiu. E estrabismo. No caso, estrabismo é quando os olhos não são alinhados. Também, todo mundo tem algum nível de estrabismo, tá? Absolutamente nenhum olho é, entre aspas, perfeito. Deixa eu ver quem. É, aí, então, né, ou seja, você precisa usar óculos. Antigamente, os óculos, eles precisavam ter mais do que uma lente. Você conseguia, inclusive, perceber a diferença entre as lentes. Hoje em dia, você consegue formar uma lente com índices de refração diferentes. Então, pelo menos olhando aparentemente, é uma lente comum, é uma lente só, né? Mas ela acaba sendo formada por várias lentes. Normalmente se diz que a pessoa com miopia ela teria dificuldade de enxergar objetos distantes, né? Quando você tem miopia, pessoas, vocês com miopia, se vocês se esforçarem sem óculos, dá para enxergar alguma coisa? Primeiro, tem níveis diferentes de miopia, né? Tem, por exemplo, a pessoa pode ter 11 graus de miopia, aí talvez não funcione muito, mas quando o Paulo não consegue enxergar nada, vocês não conseguem. O Cauã tá falando que ele tem só 1 grau. 1 grau, normalmente a partir de meio grau, já começa a necessidade de usar óculos. Se você tem 0,25, normalmente você consegue enxergar sem usar óculos. Mas, e aí vocês todos estão dizendo que não dá. Ah, isso é outra coisa. A Júlia comentou sobre o olho esquerdo, né? O olho esquerdo não é igual ao direito, tá? Você pode ter graus, inclusive questões diferentes em cada um dos olhos, né? A pessoa que tem a miopia, ela consegue fazer o seguinte, eventualmente, ó, ela consegue fechar um pouquinho as pálpebras. Ó, quem tiver miopia e algum grau mais ou menos reduzido, tá? Veja se está correto o que eu falei. Ela consegue fechar um pouquinho as pálpebras. Ó, olha só no desenho. Se eu fecho as pálpebras, o que acontece? Eu faço com que menos luz entre no olho. Concordam comigo? Sendo assim, o que acontece? Ao invés de enxergar essa quantidade toda de luz,
faz com que menos luz entre no olho. Ao fazer com que menos luz entre no olho, os raios de luz que conseguem entrar no olho, eles estarão mais próximos uns dos outros. Sendo assim, você consegue fazer com que os raios de luz se encontrem um pouquinho mais próximos da retina. Então, dependendo do grau, se você só cerrar o olho, já é suficiente para enxergar alguma coisa. Para enxergar até que bem, tá? Porque ao reduzir a quantidade de luz, você só pega os raios de luz que estão mais próximos uns dos outros, e assim essa alta divergência não interfere tanto, né? Deixa eu ver. Aí o Davi tá falando que para ele não resolveu. Então, Davi, depende muito do grau mesmo. Aí a Júlia tá falando que é verdade, que já percebeu isso, né? Se você tá sem óculos, se você cerra o olho, às vezes dá para enxergar relativamente bem. Claro, você não vai conseguir andar, né? O dia todo com o olho assim meio fechadinho para tentar enxergar sem óculos, né? É um esforço muito grande para, né? Pois é, exatamente, Paulo. Conforme o grau vai aumentando, isso não funciona muito, porque mesmo diminuindo essa distância entre os raios, né, de luz, reparem que se eu diminuo essa distância dos raios de luz, diminui o ângulo, né, com que eles se encontram. Ao diminuir o ângulo que eles se encontram, eles conseguem chegar mais próximos da retina, ou pelo menos formar uma região menor, mais próxima de um ponto. E aí a Ana Paula tá falando que quando ela tinha um grau menor, isso até dava certo, mas agora não mais, né? Pois é, isso é uma questão também da miopia. Ela tende a aumentar com o tempo. Por quê? É o cansaço, gente. É, é o cansaço dos seus músculos ciliares em fazer esse tipo de trabalho, tá? As cirurgias de miopia, elas consistem em mudar a divergência do cristalino. Então, é basicamente você você desbasta, você dá uma lixadinha no cristalino. Ao lixar o cristalino, ele fica menorzinho, ele fica menos gordinho. Ao ficar menos gordinho, a vergência dele reduz, tá? Então você consegue reduzir a vergência do cristalino lixando ela. Você usa um laser, tá? Você não usa uma lixa nem nada do tipo, tudo bem? Então, isso daqui, então, os raios de luz se encontram antes de alcançar a retina e essa é a miopia. Frequentemente, né, então, a gente diz que a pessoa com miopia tem dificuldade de enxergar objetos distantes, mas olha só, esse distante é muito relativo. Vocês que têm graus diferentes de miopia, para cada um de vocês, o distante vai ser um comprimento completamente diferente, tá? Então, não é um distante, quando eu falo distante, pode ser alguns centímetros, tá? Pode ser 1 metro, dependendo do grau de miopia, tudo bem? Então, é muito relativo. Não costuma ser muito específico a gente falar distante e perto nesses casos, tudo bem? Mas fica aí a ideia. E aí nós temos, aí eu vou colocar o que seria, entre aspas, o contrário da miopia, que é a hipermetropia. Ai, perdão, gente, eu quero voltar só um pouquinho na miopia, que eu esqueci de falar uma coisa, eu me distraí um pouquinho, né? Vou voltar lá, tá? Se a miopia, ela faz com que os raios de luz se encontrem antes do ponto ideal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no olho do míope uma lente na frente dele, uma lente divergente. Ou seja, o que ela vai fazer? Quando os raios de luz eles passarem pela lente, ela vai divergir os raios de luz, fazendo com que eles se abram mais do que o normal. Ao se abrirem mais que o normal, ao passarem pelo cristalino, mesmo que ele tenha uma divergência muito grande, como os raios de luz estão mais abertos que o normal, eles vão conseguir se encontrar corretamente aqui na retina, tá? Porque eles tiveram uma pré-abertura. Então, eles se abriram
Depois, ao passar pelo cristalino, eles voltaram a fechar, mas eles estão mais abertos do que o normal, e por isso, quando eles se encontram especificamente na retina. Por isso que nos exames de vista, eles testam várias lentes para a gente, não é verdade? Eles também, quando a gente vai fazer o exame de vista, frequentemente a nossa pupila é dilatada, não é mesmo? Não é verdade? É, sabe quando você vai dilatar a pupila? Que você coloca aquele colírio e a pupila fica gigante e você não consegue enxergar? É horrível. É. Então, fica. Isso daí é até uma coisa interessante. Para quem tem o que a gente chama de visão subnormal, ou seja, que mesmo com óculos não consegue enxergar bem, né? Ou seja, a pessoa, a visão passou assim do nível que a gente consegue manipular. Pra você ver como que é difícil a vida da pessoa, né? Então fica aí a experiência, não é mesmo? É horrível não conseguir enxergar bem. Tudo a pessoa se adapta. Quando eu digo isso, é importante sempre eu comentar que não significa que a vida da pessoa que não enxerga bem é horrível. Não significa isso. A pessoa se adapta e consegue viver super bem. Sempre. Tudo bem? Desde que, claro, ela esteja num ambiente saudável, né? Muito bem. Para que se dilata a pupila? Para que, quando você estiver fazendo exame, você não tentar forçar a visão. Se a sua pupila estiver dilatada, você não vai com os seus músculos ciliares. O que serve dilatar a pupila? Como é que dilata a pupila? É um anestésico para os seus músculos ciliares não conseguirem comprimir a pupila. Então a sua pupila fica com o maior valor, maior tamanho possível, entre a maior quantidade possível de luz, e você não consegue forçar uma visão que você não está tendo, tá? Tudo bem? Você não consegue forçar o seu cristalino. E aí dá um valor maior. Normalmente, se você para de dilatar a pupila depois de uma certa idade. Com a regulação. A pupila ela tem a ver com a regulação, entre aspas, mecânica. Então, a entrada mesmo de luz. E os bastonetes vão estar ligados à regulação de quantidade de luz nas cores, né? Então, é como se estivesse dando os tons das cores. Então, um azul escuro e um azul claro tem sim a ver com a regulação de luz, mas aí no caso um pouco mais específico na situação das cores. A pupila, ela pode frear ou permitir a quantidade, a entrada de luz de forma mecânica, do tipo, ela diminui muito ou entra pouca luz, ela aumenta, entra muita luz. Os bastonetes vão pegar todas essas quantidades de luz e vão como se estivesse temperando as cores, né? E aí eles vão relacionar essa quantidade de luz, seja muita, seja pouca, com as cores. Depois de uma certa idade, a gente deixa de dilatar a pupila. Por quê? Se a partir de uma certa idade você não tiver miopia, você não vai adquirir miopia, tá? Então, aí quem não tem miopia pode perceber que foi deixado de dilatar a pupila com o tempo, né? No caso, vocês, na idade de vocês, aí eu já não sei, né? Mas quando vocês ficarem adultos, vocês vão deixar de dilatar a pupila quem não tiver miopia. Muito bem. Então, você usa uma lente divergente, né? Para aumentar esses raios de luz, né? Então, aqui eu vou escrever rapidamente. Usa-se uma lente divergente. E aí, se vocês já usaram óculos, vocês devem ter visto que eles falam sobre o grau, não é mesmo? O que é o grau que tanto se fala? O grau é a tal da vergência. A vergência, que é 1 dividido pelo f, que é a distância focal, é o que a gente conhece como grau, tá? Esse não é um termo técnico. O grau, na verdade, a unidade dele é o DI, que se chama dióptero,
A gente já teve essa fala em algum momento, a gente já falou sobre dióptero plano e coisas do tipo, não é mesmo? Então, o que é o grau? O grau tem a ver com essa divergência. Quando você tem 0,25 graus, o que significa? Então, por exemplo, vou usar um outro exemplo. O Cauã falou que ele tem 1 grau de miopia, né? Porque ele falou o valor. Tem 1 grau de miopia. Então, esse valor aqui é igual a 1 dióptero. Significa que isso daqui é igual a 1 dividido pela distância focal. Ou seja, no olho do Cauã, em específico, para que essa conta dê certo, né? Que vocês estão vendo, a distância focal dos olhos do Cauã tem que ser igual a 1 metro. Ou seja, nos olhos do Cauã, em uma distância de 1 metro, ele consegue enxergar bem sem nenhum esforço. É essa a ideia, tá? Aí, se você aproxima ou afasta, aí você começa a ter dificuldade. Normalmente, se você aproxima, você não tem tanta dificuldade, né? Mas se você afasta, começa a ter dificuldade de enxergar. É isso, Cauã? Se você afasta desse 1 metro, né? É mais ou menos isso que você percebe? A gente não percebe, a gente nunca para muito para observar essas coisas, né? Mas é mais ou menos essa ideia. Então, esse grau, ele ajuda a gente a identificar a distância focal do nosso olho relaxado, tá? E ele a divergência é 1 dividido pela distância focal, tá? Então, o foco dos seus olhos, em específico, estão a 1 metro de distância do seu olho. Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? E aí, só para terminar, então, aqui a hipermetropia, ela é o quê? Olhos com baixa vergência, ou seja, os raios de luz se encontram após a retina, tá? Os raios de luz se encontram após a retina. Isso significa o quê? Vou desenhar aqui novamente o olho, tá? Aqui desenhei, né, a pupila para permitir a entrada de luz e aqui eu desenhei o cristalino. E aí o que acontece? Os raios de luz, para a pessoa que tem hipermetropia, a divergência é baixa, significa que eles se encontram aqui após passar pela retina. Para essa pessoa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o ângulo de entrada do raio de luz. E por isso eu coloco na frente dela uma lente convergente, que vai fazer o quê? Os raios de luz, quando eles passarem pela lente, né, do óculos, eles vão diminuir um pouquinho o seu ângulo. E aí, quando eles entrarem no cristalino, né, quando eles entrarem no cristalino, eles vão entrar com um ângulo menor e eles vão conseguir se formar aqui a tempo na retina. Então, a pessoa com hipermetropia usa-se uma lente convergente. Perfeito? A gente tem outra aula hoje, não é mesmo? Então, eu vou tentar encerrar esse assunto. E por que eu estou focando bastante nesse assunto? É um assunto que eu acho interessante e eu pretendo que faça mais parte do nosso dia a dia, essas coisas mais envolvendo questões mais interdisciplinares ou mais adaptáveis à nossa realidade, sabe? À medida do possível. Então, o estudo do olho humano é algo bem interessante para isso, para a gente entender de fato e melhor como funcionam essas lentes e qual o uso delas, tá? Que a gente tá. Opa,
Calma aí que tive um pequeno errinho aqui. Então, eu vou diminuir um pouquinho isso tudo, tá? Vou deixar aqui mais de cantinho. E eu vou falar de outra questão envolvendo a visão. E aí, uma que eu já tinha comentado com vocês é o que a gente chama de presbiopia, que é quando você tem a vista cansada, você tem é um cansaço muscular de fazer todas essas variações no cristalino, tá? E eu, se eu não me engano, eu não lembro quem que comentou comigo na última aula, mas que com o tempo isso era uma coisa natural, não é mesmo? E exatamente, é uma coisa natural. Agora eu vou falar muito rapidamente sobre o astigmatismo. Astigmatismo. O astigmatismo, ele frequentemente ele tem a ver com uma divergência variável em certas direções específicas do olho. Então, o que, que acontece com a pessoa que tem astigmatismo? Ela tem uma vergência diferente no olho, por exemplo, só na horizontal, ou só na vertical, ou algo do tipo. No caso da pessoa com astigmatismo, ela usa um tipo de lente específica, que a gente chama de lente cilíndrica, tá? Então, a pessoa com astigmatismo, e uma outra coisa, a pessoa com astigmatismo, por consequência, ela tem dificuldade de ver contornos, tá? Dificuldade de enxergar bem os contornos, devido a essa diferença dependendo da direção. E usa-se lentes cilíndricas da pessoa que tem astigmatismo, tá? Cilíndricas, tá bom? Então, a pessoa com astigmatismo vai usar lentes cilíndricas. Na nossa próxima aula, que é hoje, a gente vai, então, já encerrei esse assunto, né? A gente vai entrar num estudo um pouco mais analítico, a gente vai fazer um pouco mais de contas, tudo bem? E aí eu vou pedir mais frequentemente a ajuda de vocês. E eu vou até avisando, né, que... E eu pretendo terminar a nossa apostila 2 hoje ou na terça, tá? É hoje ou terça. Então, acho que vai dar tempo. Hoje ou terça a gente termina. Porque agora serão só exercícios mesmo. Falta 2 minutos para o encerramento da nossa aula. Acho que a gente pode encerrar por aqui, tá bom? E muito obrigado a todos vocês. Nos vemos meio-dia e pouco. Até, Juliana. Tchau, tchau, Cauã. Até mais. Tchau, tchau, Juliana. E agora, eu acho que a gente falou assim bastante sobre as perspectivas e possibilidades do uso de lentes, né? A gente até pode falar mais, até porque é uma situação em que a gente tem alguns exemplos. Então, por exemplo, sabe um olho mágico que aparece nas portas? Aparece, né? Tem um aí? Ele é uma série de lentes, ele é uma série de conjuntos. Então, ele vai tentar pegar aquela imagem que era grande, né? E transformar numa imagem menor. Até parece um olho, exatamente, né? Exatamente, parece. É, tudo interligado, né?
Tudo foi previamente pensado. Então, o olho mágico ele é um conjunto de lentes. Ele vai tentar formar uma outra imagem, uma imagem que acontece do outro lado, né? Então, uma imagem virtual e vai tentar pegar aquela imagem que é grande e está muito próxima e converter ela numa imagem que é menor, fica um pouco distorcida, né? Vocês devem perceber que ela fica um pouco. Bom dia novamente, senhor Lucas. Ainda animado, apesar de tudo. Tem que. Exatamente, sempre uma boa postura. E então, bom, ele, para conseguir fazer isso, o olho mágico, estamos falando sobre o olho mágico, né, das portas. Ele não basta uma lente só. Ele precisa de um conjunto de lentes, e isso é comum a gente associar lentes para conseguir um objetivo específico. As câmeras fotográficas, elas são assim. Hoje em dia, nos celulares, vocês têm celulares com mais do que uma câmera, né? Tipo, acho que, sei lá, o último iPhone, os últimos celulares top de linha, eles têm, que, umas 4 câmeras, né? A ideia é você alterar o campo de visão, você alterar o que também? As possibilidades de foco. Numa câmera comum, você tem dificuldade de deixar tudo em foco, deixar o que está próximo e o que está longe em foco. É difícil analogicamente, você tem dificuldade, se você tiver uma câmera analógica, tá? Aí você vai ter que recorrer a alguns recursos. Quais são esses recursos? Lentes diferentes, então lentes que sejam capazes de captar pontos diferentes, ou então usar recursos digitais, né? Certo? Então, aqui estamos no exercício, aqui não é sobre o olho mágico, é sobre um olho, estamos no exercício 1, na página 229, tá bom? Exercício 1, página 229. Então, por favor, deem uma olhada aí. Eu vou pedir ajuda para alguém. Deixe-me ver. Deixe-me ver quem. Vou pedir ajuda para a Sara. Olá, Sara. Vamos tentar fazer então esse exercício aqui junto. Vocês estão vendo? Eu estou apresentando? Eu não estou apresentando, né? Eu viajei. Agora sim, né? Vocês estão vendo, estou apresentando certinho, né? Então, exercício 1, página 229. Aí eu vou ler aqui. Então, um jovem com visão perfeita observa um inseto sobre uma parede na altura dos seus olhos. O fato de estar na altura dos olhos da pessoa é só para facilitar a situação, tá? Só para dizer que está todo mundo alinhado, mas não que isso interfira muito. E a distância entre os olhos e o inseto é de 3 metros. Considere que o inseto tenha 3 milímetros de tamanho. E aparece aí no exercício, né? Embora, não sei se está em escala, né? Mas aparece aqui 3 milímetros de tamanho. E a distância entre a córnea e a retina, onde se forma a imagem, seja de 20 milímetros. Ou seja, não está em escala, né? Isso daqui parece bem maior do que o olho. Então, a distância que D é de 20 milímetros. Beleza. A figura abaixo ilustra, fora de escala, a formação da imagem na retina no bulbo do olho. Sara, você lembra que você tinha me falado sobre a questão da imagem ser invertida, ser de ponta cabeça? Na outra aula, né? Não dessa, né? Você tinha comentado, né? E aí, a gente tinha falado um pouquinho sobre isso, mas qual é a ideia, né? Aqui, reparem,
que é um exemplo diferente naquilo lá que eu mostro só os raios de luz entrando e se formando na retina, né? Aqui, cada um desses pontos do raio de luz, desses raios de luz, eles têm que formar um ponto único. Então, olha só, eu tenho um raio de luz que sai daqui da ponta do inseto, né? E olha só para onde que ele vai. Ele tem que se aproximar para entrar no olho. E aí o que acontece? Ele cruza e vai aparecer aqui embaixo, né? E os raios que saem daqui da parte de baixo, eles estão se aproximando do olho e se cruzam e aparecem aqui na parte de cima. Esses não são os únicos raios de luz. Tem raios de luz aqui e exatamente todos, tá? Os pontos do inseto, formando a imagem completa, tá bom? A gente só coloca os principais, porque já são o suficiente para identificar onde que é a parte de cima e onde é a parte de baixo. Então, a imagem aparece invertida e o nosso cérebro que vai reconvertê-la, tudo bem? Então, isso acontece nos olhos, nas câmaras escuras, nas câmeras fotográficas que usam lente, inclusive nas câmeras de celular, mas aí a inversão é digital, né? É mais simples. E aí ele pergunta o seguinte: determine o tamanho da imagem do inseto em milímetros. Sara, aonde que essa imagem precisa se formar, já que ele falou que a pessoa tem aqui um olho perfeito? É o Hzinho. Essa é a nossa incógnita, exatamente. Perfeito. Hum. Então, você está falando o seguinte, a Sara está dizendo, ó, dá para fazer uma comparação. E já adianto, sim, essa comparação se dá devido, aí só para, né, dizer assim qual foi o raciocínio, né, da Sara, esse ângulo aqui, com que os raios de luz se cruzam, tem que ser iguais a ele. A gente diz que esses ângulos são opostos pelo vértice. E, por consequência, esse triângulo formado dentro do olho e o triângulo formado fora do olho são triângulos congruentes. Eles têm uma congruência que a gente chama de ângulo, ângulo, ângulo. Então, todos os ângulos são congruentes, ou seja, tem o mesmo tamanho, apresenta o mesmo número. E aí a Sara falou que, por causa disso, dá para fazer uma comparação. Exatamente. Só repete para mim, Sara, qual é a comparação que você, né, tá fazendo? Hzinho dividido por Hzão. Então você pegou os dois pedaços opostos ao ângulo, né? Igual Dzinho dividido por Dzão, que são os dois pontos que são essas distâncias, né? Como se fossem como se fossem essas alturas, não é? Não é verdade? Essa altura desse triângulo e a altura do outro triângulo, não é mesmo? Perfeito. Aí aqui a gente pode só substituir os valores, não é mesmo? E aí vai ser quanto? Vamos ver. O Hzinho, que é a nossa incógnita, como você comentou. O Hzão é quanto? 3, né? O Dzinho vale quanto? 20. E o Dzão? Então, o Dzão está em metros, não é mesmo? $3.000, perfeito. Aqui a gente está em milímetros, né? Mili significa dividir em 1.000 partes. É isso que significa mili, igual ml, né? Mililitros.
e tudo mais. Então, 1.000 significa dividir em 1.000 partes, então você tem 3 metros, 3 milímetros. Perfeito. Sim, então a Sara falou assim, de certa forma, uma regra de 3, né, dá na mesma. Eu só tomo um pouquinho de cuidado na hora de usar regra de 3 pelo seguinte, e eu recomendo esse cuidado, que nem tudo que a gente está vendo é necessariamente, né, precisa ser necessariamente diretamente proporcional. Nesses casos, sim, funciona, tá? É diretamente proporcional, mas pode ter situações mais complicadas em que a gente não percebe que não são. Então é bom a gente sempre ter bastante cuidado, mas sim, é uma regra de 3, tendo alguns cuidados, tendo certeza que os valores são proporcionais, né, diretamente proporcionais, funciona perfeitamente. Aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir os dois. Oi, quem me chama? Imagina, não tem problema. Ah, tá. Claro, tudo bem. Então, a Isabela falou sobre essa conversão, né? Aqui eu tenho 3 metros, não é verdade? Essa distância. Então, o que que acontece? Milímetros é milimetros. O que que significa 1 milímetro? Significa eu pegar 1 metro e dividir em 1.000 partes, tá? É basicamente isso. Se eu tenho 3 metros, então, olha só, dentro de 1 metro, né? Só vou fazer aqui do lado. Dentro de 1 metro, eu tenho 1.000 milímetros, tá? Dentro de 1 metro, eu tenho 1.000 milímetros. Então, se nesse caso nós temos 3 metros, é uma regra de 3, né? O 3 passa multiplicando 1.000 e o valor da conversão vai ser, esses 3 metros será 3.000 milímetros. Isso porque o exercício pediu os valores em milímetros. Né? Ele foi bem específico, senão a gente teria que ver. Tudo bem, Isabela? Isso. Eu acabei concordando, exatamente. 1 metro é 1.000 milímetros, tá? Perfeito? Aqui a gente pode dividir os dois lados por 3. Repara que o 3 aparece no denominador dos dois lados. A gente pode escrever isso daqui assim, ó. 20 dividido por 1.000. Ou como se eu dissesse, o 3 que está dividindo passa multiplicando, né? E ele simplifica com o 3.000. A gente pode cortar esses zeros, aí eu tenho 2 dividido por 100, são 2 centésimos, não é mesmo? Daria 2 centésimos, 2 centésimos é 2 centímetros. Porém, vejam só, o exercício quer os valores em milímetros, não é mesmo? Por causa disso, né, o que que nós teremos aqui? Como que a gente pode escrever aqui? Por causa disso, a gente vai, só um segundo, né? Deixa eu ver. Por causa disso, o que que nós podemos fazer? Esses 20 milímetros, né, 20 dividido por 1.000, a gente pode manter esse 1.000 aqui e dizer que o nosso valor é igual a... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Bom, vocês poderiam dividir, tá? Mas isso daqui vai dar... Se eu conseguir manter esse 1.000 aqui embaixo, eu tenho 20 dividido por 1.000. 20 dividido por 1.000 é 20 milímetros, mas tem alguma coisa errada aqui, né, nesse valor. Deixa eu me ver. 2 centésimos.
Notação científica? Pode ser. Como que você... Isso, as respostas estão em notação científica. Eu posso fazer assim, né? Não é mesmo? Isso, exatamente, perfeito, Sara. 20 dividido por 100 é 20 vezes 10 a menos 2, né? O 100 é 10 ao quadrado e a resposta é D. Eu não estava vendo aqui as alternativas e... Então, ele pediu para a gente colocar em notação científica, isso daqui sai em milímetros automaticamente, já que a gente escreveu todo mundo em milímetros, né? Então, alternativa D. Perfeito. Muito obrigado, Sara, pela sua participação.